Formação docente e a prática pedagógica inclusiva. Parte 1. O que é metodologia de ensino? Olá, eu sou a professora Margarete. É um prazer estar com vocês aqui, alunos e alunas, principalmente para tratar de um tema tão importante como esse da nossa aula. Esse tema envolve várias categorias sociais, principalmente a tolerância. Nós vamos trabalhar nesta aula com a formação docente e a prática pedagógica inclusiva. Esse assunto nos remete à educação em todos os níveis, tanto na educação fundamental como o ensino de graduação, pós-graduação, enfim. Começaremos com a parte 1, estudando sobre o que é metodologia de ensino. Pode parecer redundante, mas a gente vai começar pelo começo. Como assim? Nós vamos conversar sobre o que é metodologia. Metodologia é um termo usado no ambiente escolar e em vários outros ambientes, no escolar principalmente, no acadêmico, porque a metodologia é a forma como as pessoas trabalham. Mas isso não acontece em todo lugar, professora? Sim, acontece. Porém, nas escolas, no ambiente escolar, existe uma variação que é intencionalidade. Tudo, e é difícil falar essa generalização, tudo o que é feito na escola tem uma intenção. Essa intenção tem que ser clara, sabida e respeitada pelos gestores, pelos professores, pelos profissionais. Esse fazer pedagógico é a metodologia usada. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho metodologia, aquele professor não tem metodologia. E isso tem que ser questionado. Por quê? Ao entrar na escola e fazer uma atividade, você está praticando uma metodologia, mesmo que você não conheça. Vamos analisar melhor o tema. Vejam o que significa metodologia. Nós temos o seguinte conceito: método é o caminho para a realização de alguma coisa. Logia, como todos sabemos, significa estudo. Juntando essas duas categorias, nós percebemos que metodologia é o estudo do caminho, o estudo de como a gente vai percorrer uma intenção, um caminho, como percorrer um caminho. E é engraçado porque dentro da educação a metodologia tem dois viés. Então, a gente estuda o método e é um estudo do método. É interessante essa reviravolta, porque ao ensinar nós temos que dominar as formas de fazê-lo e estudar essa forma de fazer. É bem interessante essa reflexão para a nossa formação. Principalmente quando nós nos referimos à educação inclusiva. Então, metodologia é a forma de trabalhar de todos da educação. Mas não é somente o professor, o docente, o gestor, não. De todos, porque nós profissionais da educação, seja o porteiro, seja a cantineira, sejam as senhoras responsáveis pela limpeza, os senhores responsáveis pela limpeza, todos que estão dentro da escola, eles estão ensinando. O que faz parte da metodologia, principalmente da inclusiva, que é o nosso foco também, é que ao entrar na escola, o aluno, os pais, a comunidade já está aprendendo. Daí o nosso cuidado com aquelas pessoas que ficam na recepção da escola, a forma como ela fala o bom dia, a forma como ela se refere, como ela recebe, aquela pessoa que entrega as crianças, aquela pessoa que cuida da rua, aquela pessoa que serve a cantina. Todos os elementos, componentes da escola têm que ter uma metodologia pensada, refletida e intencional. Ai, professora, você está exagerando. Eu não estou exagerando, não, porque o nosso aluno, principalmente o nosso aluno com necessidades especiais, é aquele que tem que ser muito bem recebido. Como, por exemplo, que uma pessoa responsável pela recepção vai falar bom dia para um menino, para uma menina, que não ouve ou que tem pouca audição.
Como que ele vai saber o que fazer em relação a isso? Daí a importância da gente estudar a metodologia com todos os elementos. Muito bem. A nossa primeira categoria é metodologia. Então, a gente vai ter que estudar e conhecer as formas de como fazer. Vamos dar conta de tudo? Infelizmente, ou felizmente, a gente tem a consciência de que não, né? Nós não conseguimos dar conta, e seria muita pretensão nossa pensar isso, de todas as metodologias possíveis. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com vocês, a gente vai conversar, analisar e principalmente mostrar caminhos. Olha que legal. Quando eu falei que a gente estuda a metodologia e estuda o método, a gente mostra as possíveis formas de agir e as pessoas desenvolvem as melhores formas que existem. A nossa segunda categoria seria a educação especial. O que vem ser a educação especial, esse elemento tão importante, tão estudado, tão discutido dentro da inclusão? Nós temos lá a educação especial. Ela é a universalização do acesso à escola por meio da inclusão. É uma ação política, é uma ação cultural, social e pedagógica que reconhece o atendimento às diferenças de todos os alunos. Meninos, esse conceito ele tem que ser lido, mastigado, interpretado, relido. As partes têm que ser analisadas, têm que ser colocadas, têm que ser discutida na escola com todas as pessoas que fazem parte dela, da sua composição, inclusive com os próprios pais, dos alunos que têm necessidade, daqueles que não têm necessidades visíveis. É um conceito bastante denso. Ele parece ser simples, mas ele tem alguns elementos muito importantes. Vamos dar continuidade. São alternativas educacionais para atender a todos, olhem novamente, todos os alunos, sejam eles com ou sem necessidades educacionais especiais. Muito bem. Nós temos todo um aporte legal, várias discussões e uma construção histórica referente à inclusão. Então, vejam, a escola regular tem que atender todos os alunos. Eu não gosto de generalização e é a segunda vez que estou usando nesse nosso encontro. Todos os alunos, sejam eles aqueles que precisam ou não precisam de um atendimento especial. E isso, a lei é clara, a lei concorda, a lei reforça. Porém, nós não podemos ser ingênuos e quem trabalha dentro da escola, quem tem essa vivência dentro da escola sabe que existe uma distância muito grande do que a lei traz e do que é feito. Nós sabemos isso pela sociedade que nós convivemos. Mas também, não sendo ingênuos, nós profissionais da educação, temos que conhecer o que a legislação coloca para saber cobrar isso dos nossos sucessores. Vejam, eu sou uma profissional que trabalha com a educação há muito tempo, né? Há alguns anos já, algumas décadas eu posso dizer. Isso é bastante prazeroso para mim, porque eu vi algumas mudanças históricas acontecendo e dentro da legislação também. Eu lembro claramente quando veio a nossa LDB, a nossa legislação, a atual LDB, e que trouxe que os alunos com necessidades especiais deveriam ser recebidos, acolhidos pela educação regular, em sala de aula regular. Eu trabalhei em escola onde havia as salas separadas, né? As salas de educação especial. E que não havia realmente uma relação entre os alunos da educação regular com os alunos da educação especial. De repente, essa novidade levou assim, mas como que a gente vai fazer? Meu Deus, não é bom, não é ruim. E daí as discussões foram acontecendo e estão acontecendo, e isso é muito importante. E nós temos que pensar qual é a nossa postura frente a isso. Então, há uma lei que determina, há uma lei que cobra da gente, mas não dá subsídios para nós. A gente sabe muito bem disso. Então, ela diz coisas que muitas vezes a gente não consegue realizar por falta de suporte do próprio Estado, do próprio governo. Aí cabe o nosso conhecimento e a nossa cobrança. Então, são elementos que fazem parte da nossa postura política, social, pessoal.
principalmente como professores. Daí eu retomo a minha fala no começo, quando eu digo que nós, educadores, profissionais da educação, temos que saber o nosso lugar, temos que ter clareza sobre isso e, principalmente, cobrar os recursos necessários para poder executar muito bem a nossa tarefa. Porque nós somos profissionais extremamente importantes dentro da nossa sociedade, né? Principalmente frente a essa colocação dos alunos com inclusão. Essa é uma outra reflexão que a gente vai ter que fazer profundamente. Quem são esses alunos? Quem são os alunos que a gente recebe e vê como alunos de inclusão? Quem são os alunos diferentes? E quem são os alunos ditos normais, né? E eu me questiono também, quem são esses professores ditos normais, né? Quem são os diferentes? Nós partimos do princípio, e isso é bastante óbvio, que todos nós somos diferentes. Não há, né, dentro dos seres humanos, nenhum ser igual. Essa análise é bem bacana da gente fazer, bem bacana mesmo. Vejam, todos os seres humanos são absolutamente parecidos. Todos nós temos as mesmas necessidades. Nós temos sono, temos fome, amamos, sofremos, choramos, rimos, enfim, né, precisamos comer, água. Temos as mesmas necessidades. Todos nós, seres humanos, somos exatamente parecidos com as mesmas necessidades. Todos nós temos medos, anseios, angústias, necessidades, queremos aprender, ficamos felizes quando nos elogiam, ficamos tristes quando somos reprimidos, enfim. Por outro lado, não há dois seres humanos iguais na sociedade. Nem irmão gêmeo não é igual, né? Um tem um cabelinho assim, outro tem um cabelinho desse jeito. Então, esse antagonismo é que compõe os seres humanos. Se nós todos somos diferentes, temos as nossas diferenças, e isso é que nos dá valor, porque senão seríamos robôs, cópias, né, fotocópias. Essa diferença que nos dá valor. Daí a minha pergunta é, quem é esse aluno que precisa de uma atenção especial? Quem é esse aluno incluso? Quem é esse professor, esse profissional da educação que precisa de necessidade, que precisa de uma atenção especial? Né? Somos todos nós. Alguns somos um pouquinho mais diferentes que os outros. Para mim, pessoalmente, sim, eu, professora Margarete, acredito que a inclusão é isso. É perceber as diferenças de todos nós e receber aqueles que são um pouquinho mais diferentes dentro do grupo dito normal, né? Então, o que é inclusão? A inclusão é receber uma pessoa que tem uma diferença um pouco maior do que as outras pessoas têm. E eu vou expor alguns momentos da minha vivência e vocês vão perceber que muitas vezes os alunos com necessidades especiais são aqueles que mais se incluem em determinadas áreas do conhecimento, determinados fazeres, determinadas experiências. Isso é bastante interessante e muito legal para a gente estudar, discutir. Muito bem. Então, nossa primeira parte seria a reflexão sobre essas duas categorias, a metodologia de ensino e a educação especial, e nós pretendemos, então, fazer essa relação durante os nossos encontros.